Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, vamos falar de vagas aqui nesse vídeo, e quem fizer a inscrição que esteja dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas receberá o encaminhamento direto para a entrevista com as empresas contratantes, né? Essa entrevista será realizada a partir de segunda-feira, ou seja, tem um grupo que vai segunda-feira e um grupo que vai na terça, são 2 dias diferentes. Então os encaminhamentos para os candidatos selecionados serão enviados no domingo, às 5 da tarde, domingo às 5 da tarde. Bom, você que está aí nos assistindo agora, deixa aí o seu like. Seu like é muito importante, é onde a gente tem certeza que você realmente está interagindo conosco. Então deixa aí o seu like. Aqui, ó, aperte o botão para ir para o vídeo. Aperte o botão para ir para o vídeo. E nos comentários, mande aí a sua mensagem, o seu testemunho, o seu recado. Nem que seja um bom dia, boa tarde, boa noite, um simples oi. Manda aí pra gente a sua mensagem. Você que já recebeu o encaminhamento para entrevistas aí para a próxima semana, né? Hoje estamos encerrando uma semana, a partir de segunda-feira outra semana, já para abrir um próximo mês, né? O mês de outubro, finalzinho do ano, hein? Manda aí pra gente aí, por favor, coloca aí nos comentários. Ah, hoje tem ação de empregos online, hein? Às 5 da tarde, participe. Inclusive coloca aí nos comentários se você participou e já teve anteontem, teve ontem, né? O que você achou? Bom, então vamos lá, pessoal. Oportunidades para jardineiro, para trabalhar no bairro do Engenho de Dentro. Uma vaga. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino fundamental completo e tenha experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de loja para uma grande rede de varejo para o bairro de Santa Cruz. Eu estou falando o descritivo completo da vaga, tá? Então, auxiliar de loja para uma grande rede de varejo para o bairro de Santa Cruz, lá na zona oeste do Rio. 3 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Operador de supermercado para o mercado em Niterói. São 3 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Porteiro para uma administradora de condomínios, para trabalhar na Vila da Penha, 2 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Auxiliar de limpeza e conservação, para trabalhar na Ilha do Governador, no aeroporto, como terceirizado no aeroporto. São 10 vagas. Aí tem vários horários, diurno, noturno, várias escalas diferentes. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Separador de material reciclável, para trabalhar em um mercado na Barra da Tijuca. 3 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para operador de supermercado para trabalhar em Duque de Caxias. 5 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de limpeza e conservação, auxiliar de limpeza e conservação, para trabalhar na Barra da Tijuca, né, como terceirizado naqueles condomínios. São 11 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para limpador de piscinas, para trabalhar em Botafogo, 2 vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência, porque depois de contratado a empresa qualifica. Ela presta serviço a vários condomínios, né? Assistente de recursos humanos para uma consultoria, que passa muita vaga aqui pra gente. Inclusive dessas vagas aqui tem várias que são deles. Para trabalhar lá na Barra da Tijuca, são 2 vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino superior completo, pertinente à área, né, de recursos humanos, e que tenham experiência anterior em recrutamento e seleção. Motorista particular para trabalhar em Duque de Caxias, são 2 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo e tenham experiência anterior na função. O carro é da empresa. Operador de supermercado para trabalho no bairro do Engenho Novo, são 2 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Operador de guincho para uma empresa de transportes na Barra da Tijuca, 1 vaga. É necessário que o candidato tenha experiência anterior na função. Operador de supermercado para trabalhar em Bangu, 4 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Porteiro para uma administradora de condomínios para trabalhar em Realengo, 2 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Fiscal de caixa para trabalhar em mercado em Del Castilho, dentro do shopping, né?
2 vagas, é necessário que os candidatos e as candidatas tenham ensino médio completo e tenham experiência. Vamos até dar uma paradinha aqui. Ó. Se fiscal de caixa são 2 vagas, se são 2 vagas, significa o quê? Que serão encaminhados os 2 primeiros candidatos que fizerem a inscrição que estejam no perfil dessa vaga. A sua inscrição vale só para cada vaga que você se inscreve. Se você que fizer a inscrição em 10 vagas diferentes, tem problema nenhum. Tá? Se você quer tentar em 10 vagas, você tem que fazer 10 inscrições, uma para cada vaga. Tá legal? Auxiliar de loja para uma rede de varejo na Ilha do Governador. 3 vagas, é necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Técnico em enfermagem para um hospital na Barra da Tijuca. São 5 vagas, é necessário que os candidatos e as candidatas estejam com o seu Corém ativo, não precisa de experiência, escala 12/36. Mas tem que estar com o Corém ativo direitinho. Auxiliar administrativo para um hospital na Tijuca, são 4 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não precisa de experiência e serve também para você que está na busca do primeiro emprego na área administrativa. Adesivador automotivo, para trabalhar no bairro do Meier. São 2 vagas, é necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não precisa de experiência porque eles treinam, eles qualificam depois de contratado. Auxiliar de loja para o bairro do Meier, para uma rede de varejo, são 3 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Balconista de mercado para o bairro de Del Castilho, dentro do shopping, né? São 3 vagas, é o balcão de frios e laticínios e o balcão de padaria. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência. Vendedor para uma grande rede de lojas de calçados para o bairro da Tijuca. 3 vagas, é necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não precisa de experiência. Auxiliar de limpeza e conservação para uma empresa de serviços, para o bairro do Engenho de Dentro, para trabalhar em prédios residenciais, né? São 2 vagas, é necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Motorista de caminhão, D de dado, né? Tem que ter habilitação D de dado, para trabalhar numa rede de material de construção para a loja do Flamengo. 1 vaga, tem que ter habilitação D de dado e experiência anterior na função. Passadeira para uma parte hotel na Barra da Tijuca, são 4 vagas. É necessário que as candidatas tenham o ensino fundamental completo e tenham experiência anterior na função. Essa experiência pode ser informal. Recepcionista para um hospital no Meier, são 3 vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não precisa de experiência. Auxiliar de vendas para uma rede de supermercados para a unidade do Recreio, são 5 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência. Essa vaga, ela recebe os pedidos dos clientes, né, seja por aplicativo, seja por telefone, e passa para o pessoal que vai abastecer os carrinhos e despachar para os clientes. Auxiliar de serviços gerais para trabalhar no Recreio, 5 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Controlador de acesso para trabalhar no centro do Rio, 2 vagas, é necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência. Auxiliar de loja para uma rede de varejo para a loja da Gávea, 2 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Vendedor para comércio no bairro do Flamengo, farmácia. São 3 vagas, é necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência. Controlador de acesso para o bairro do Meier, 2 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência. Auxiliar de loja para uma grande rede de varejo para a loja de Duque de Caxias, 3 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência. Auxiliar de manutenção para trabalhar em Duque de Caxias, um shopping, 1 vaga. É necessário que o candidato ou a candidata tenha experiência na área elétrica, ensino médio completo e experiência na área elétrica. Copeira para um hospital em Duque de Caxias, são 4 vagas, escala 12/36. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Então essas são as vagas desse vídeo. Como é que você vai fazer a sua inscrição? Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ver que está escrito inscrições e tem um link, né? Você vai clicar no link e vai abrir um formulário para cadastro. Muita atenção quando você for preencher esse formulário, né? Principalmente você que está fazendo agora pelo seu aparelho celular. Tá bom, pessoal?
Então essas são as informações desse vídeo. Hoje tem bastante vaga, graças a Deus. Até a próxima, que Deus abençoe. Tchau, tchau.